Bom dia, meus queridos irmãos. É um prazer estar aqui com vocês e trazer uma mensagem, como nós temos trazido há tanto tempo, e que nós possamos nos deleitar nessa mensagem de hoje, que ela é muito importante. Nós vamos falar sobre os enganados. Muitos nunca reconhecem que estão enganados, porque são orgulhosos, não são humildes, para fazer como os belianos, aceitar de bom grado, mas conferir se é assim e se é assim, se procede desta maneira. Então, não devemos fazer como muitos que contestam sem ter as provas, não aceitam de bom grado, e já chegam contestando sem ter argumentos, sem ter a palavra do Senhor, que é a verdade, sem conferir e comparar com a lei de Deus, porque a lei de Deus é a verdade. Assim fala em Salmo 119, 151, 142, a lei de Deus é a própria verdade, porque Deus é a verdade, Jesus é a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E não pode separar os três. O caminho tem que ser da verdade, senão é uma mentira. E Jesus é o caminho, porque a vida dele está em conformidade com a lei e com os profetas, assim como fala em Mateus 5, 17, que da lei não será tirado um tio, nem um jota, enquanto o céu e a terra se passem, e a terra nunca vai passar, nem o céu vai passar. Então, nós, meus queridos irmãos, trazemos essas meditações para que as pessoas se despertem e venham para a verdade. Porque ninguém é dono da verdade, mas a verdade está em Deus. A sabedoria começa na mente de Deus. Ninguém é sábio por si mesmo. Nenhum ser inteligente, ele, se não tiver o Espírito de Deus, ele tem a verdade, tem sabedoria. Porque quando Deus soprou nas narinas de Adão, ele soprou o seu espírito. E quando nós rejeitamos os conselhos de Deus pela palavra, nós estamos rejeitando o Espírito de Deus. Então, nós vamos trazer hoje uma mensagem dos enganados. Nós vamos começar em Mateus 7, 21, 22 e 23. E aqueles orgulhosos que estão enganados, eles nunca reconhecem que estão enganados, eles acreditam que estão certos na mentira que estão, e não existe ninguém que vai dizer, ninguém dos enganados que vai dizer que está enganado. Ele vai sempre dizer que ele está certo. Mas os humildes, que receberem de bom grado a palavra do Senhor, e buscando o Espírito de Deus para os iluminar, para discernir a palavra espiritualmente, estes Deus não vai deixar que fiquem enganados. Então, o primeiro verso, Mateus 7, 21 fala: nem todo que me diz Senhor, Senhor, nem todo aqueles que se dizem cristãos, que se dizem servos de Deus, que se dizem religiosos, vai entrar no reino do Senhor. Mas aquele que renuncia às suas vontades, aos seus desejos, sacrifica o seu eu, estes fazem a vontade de Deus e não a deles, porque declaram para o mundo que os conselhos de Deus são os melhores para ele. Ele não se estriba nos seus entendimentos, na sua consciência, nos seus caminhos, porque eles têm fé que os escritos de Deus para conselhos para nós
é o que vai ser o melhor. Mesmo que nós acreditamos que não, mesmo que a gente tenha aquele desejo, aquela vontade de estar naquela situação que nós queremos, que para nós é prazeroso, mas o final dá em caminhos de morte, da tristeza, da angústia, da depressão. Então, nem todos os que dizem Senhor, Senhor vão entrar no reino dos céus, porque não praticam a vontade de Deus, a vontade do Pai. Muitos dirão naquele dia, Senhor, Senhor, eu não sou um pastor que fiz milagres, que expulsei demônios. Senhor, eu vivi a minha vida numa faculdade, estudando, me formei, depois fiz doutorado, fiz mestrado, fiz uma porção de ado. Senhor, eu vivi a minha vida indo para a igreja, abrindo a igreja. E em teu nome eu não expulsei demônios. E não fiz tantas maravilhas, coisas boas. Alimentei mendigos pela rua. Então Deus dirá abertamente, explicitamente: você praticava atos fora dos meus conselhos, conscientemente, e procurou ser enganado para satisfazer suas vontades e seus gostos, e não seguiu os meus conselhos. Você declarou para o universo que as transgressões dos meus conselhos seria tolerado por mim, e aí você levou muitos a praticarem atos que eu botei claramente explícitos na palavra, que não deveria fazer, e você não tinha fé que os meus conselhos seriam os melhores para você. Você acreditou como Satanás que a minha lei era imperfeita, porque não estava adequado com as tuas vontades e com os teus gostos, com a tua inclinação. Você não viveu o meu caráter, que é a lei de Deus, que fica dentro de uma arca coberta de ouro, o ouro que é a fonte, que é a raiz de todos os males, porque é cobiçado, e todas as coisas que são contrárias às vontades de Deus têm a sua raiz no dinheiro, e o ouro é representado as nossas moedas que circulam, os papéis que circulam, porque na casa da moeda tem aquela quantidade de ouro que deve ser proporcional aos papéis que é colocado para representar o ouro. E quando nós manipulamos o dinheiro, é como se a gente estivesse manipulando o ouro. Então, a lei de Deus, que é o caráter de Deus, fica aonde o homem acredita que é o mais precioso de sua vida. Porque todo mal, ele tem a sua raiz, todo mal tem a sua fonte no dinheiro. É onde vem a ganância, vem o orgulho e vem os pecados que às vezes praticamos e justificamos que nós estamos no caminho do Senhor. Então, Jesus vai falar explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Que tristeza. No capítulo 58 de Isaías, nós vamos ver uma exortação que Deus manda que nós façamos, os líderes, os pregadores, os discípulos de Jesus,
fala o seguinte, no capítulo 58, versículo 1: clama em alta voz, não te detenhas, levanta a tua voz com uma trombeta e anuncia o meu povo a sua transgressão, para que eles não sejam enganados. E a casa de Deus, os seus pecados, porque na casa de Deus nós devemos estar nos purificando dos nossos pecados, e muitos não buscam purificar os seus pecados e estão frequentando a casa de Deus. E pecados conscientes são iniquidades, e esses nunca herdarão o reino dos céus, como nós lemos em Mateus 7. Todavia, verso 2, me procuram a cada dia. Esses enganados, eles estão na casa de Deus todos os dias, levantam e buscam o Senhor, leem a palavra do Senhor, às vezes estão pregando, distribuindo livros, me procuram a cada dia, tomam prazer em saber os meus caminhos, ficam buscando conhecer os caminhos de Deus. Como um povo que praticasse os conselhos de Deus, que praticasse aqueles conselhos que eles sabem que é para praticar, para poder dar testemunho, para poder dar exemplo. Sabem a norma do Senhor, sabem o que Deus deles requer na maneira de se vestir, na maneira de alimentação, na liturgia, na reverência como adorar o Senhor, com as músicas. Sabem, porque são povo que tem os oráculos de Deus, mas insistem em dar mau testemunhos, insistem a perseverar, praticando o que não deve praticar. Uma hora, ele defende a modéstia, outra hora ele está igual um moleque, está igual um bandidinho andando pela rua, às vezes até pregando. Antes pregava de terno e gravata, agora é de camiseta, estampados. Não é só para homens, não é só para mulheres. Todos os que levam o nome do Senhor. E o terceiro mandamento diz: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Não toma o nome do Senhor, que você é servo do Senhor e você não está na prática do que Deus pede, do que Deus aconselha. Porque Deus não terá por inocente aquele que leva o seu nome em vão. Povo que tem prazer em saber os meus caminhos, um povo que me procura a cada dia, nas suas meditações, nas madrugadas, fazendo 40 madrugadas, 50 madrugadas, como um povo que praticasse a justiça, que praticasse a lei de Deus, que praticasse os mandamentos de Deus. O que é justiça? Salmo 119 e 172. A lei de Deus, com todos os seus mandamentos, são justiça. E todos, não exclui nenhum, são todos. Porque em Tiago 2, versículo 10 fala que aquele que guardar toda a lei, mas tropeçar não é só em um mandamento, é em um só ponto. Em um só ponto de qualquer um dos mandamentos. Esses serão culpados. E o juízo será sem misericórdia, assim fala no versículo 10.
E em Naum 1:3 fala que o Senhor é tardio em irar-se, dando oportunidade para o arrependimento. Mas ao culpado ele não terá por inocente. Que nós venhamos nos render diante do Senhor com humildade, em jejum e oração nesse período de juízo. Que nós venhamos ter o desejo de nos salvar, o desejo de representar verdadeiramente a Cristo nessa vida. Senão nós iremos estar eternamente perdidos. Pergunta-me pelos direitos da justiça e tem prazer em se achegarem-se a Deus, mas não obedecem, não renunciam às suas vontades. Qualquer tentação é atrativo para ele e ele entra na licenciosidade. Pede licença para poder fazer o que não é para fazer. Coisas pequenas que Deus pega e considera grandes. Conselhos de Deus que nós devemos exercitar nas pequenas coisas para sermos fiéis no muito, porque aquele que é infiel no pouco vai ser infiel no muito. E se aqueles que estão transgredindo em pequenas coisas, acreditando que são povos de Deus, vão estar fora do redil do Senhor. Aqui nós temos, no espírito de profecia, algumas palavras para nos despertar. Nossa maneira de proceder está em Conselhos para a Igreja, página 342 e 343, A Crise Vindoura, capítulo 61. O dia da vingança de Deus está precisamente diante de nós. O selo de Deus será colocado somente na testa daqueles que suspiram e clamam por causa das abominações cometidas na terra, na igreja. Nossa maneira de proceder determinará se seremos selados por Deus ou não, ou se seremos abatidos pelas armas destruidoras de Deus. Nem todos os que professam guardar o sábado, que são adventistas do sétimo dia, serão selados. Muitos há mesmo entre os que ensinam a verdade nos púlpitos, que são pastores, doutores, mestrados, presidentes, fazem parte da mesa administrativa da Associação Geral, que não receberão na testa o selo de Deus. Tinham a luz da verdade, viveram a verdade, pregaram a verdade, souberam a vontade de Deus, de seu mestre, compreenderam todos os pontos da nossa fé, mas não tiveram a obra correspondente, não perseveraram, relaxaram. Aqueles que estiveram tão familiarizados com as profecias, ensinando, sendo estrelas, tão familiarizados com os tesouros da sabedoria divina, eram líderes que muitos contemplavam, deveriam ter agido de conformidade com a sua fé, com o que acreditavam, com o que aprenderam, com os princípios dessa igreja, dessa casa, quando ela se iniciou, manter a postura inicial. Isso se chama princípio. Olha para os princípios, olha a maneira que eles se vestiam, a maneira que eles comiam, a maneira que foi ensinado por Deus que esse povo deveria se comportar. Deveriam ter dirigido a sua casa segundo os mesmos princípios. A minha mulher
ela tem a individualidade. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O homem tem que ter postura para pegar e colocar as saias das mulheres no lugar que deve ser colocada. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A minha cozinha deve receber a visita dos anjos e não ver pacotinhos de chip, pacotinhos de experimentos satânicos para embotar a minha mente, para mim estar enganado. Deveriam ter dirigido a sua casa segundo os princípios de Deus. A sua casa quem são? Mulher, filhos e quem estiver no seu domínio. Para que por meio de uma família bem ordenada, pudessem apresentar ao mundo, como Salomão apresentou para a rainha de Sabá, quando veio até Salomão, não precisou Salomão ir lá, sair para os confins da terra para pregar, não, vieram todos. A terra toda veio atrás de Salomão, para a presença de Salomão. E assim nas montanhas também, como fala em Miqueias 4, muitos subirão para conhecer a lei de Deus, conhecer o caráter de Deus, que os que estão seguindo os conselhos de Deus receberam a chuva serôdia e estão vivendo em harmonia com a vida de Cristo, para dar o alto clamor. Nem todos que professam guardar o sábado serão selados. Que pena, que tristeza. Conheciam tudo. Por sua falta de consagração e piedade e perseverança até o fim, e por deixarem de alcançar a norma religiosa elevada, dão mau testemunho e levam outros a contemplarem-se com sua posição e começam a copiar a posição. Não, nós temos certeza que Deus usou ele, nós temos certeza que Deus se manifestou nessa família. E se ele está cedendo algumas coisas, é porque é possível, porque é lícito. E nós podemos fazer também. Se ele não está mais ajoelhando, agora está ficando só em pé para orar, é porque não é problema. Deus não faz questão dessas coisas. Deus não faz questão de eu ficar comendo essas besteirinhas que vende no supermercado, que as indústrias são inspiradas pelo inimigo, porque Deus não vai deixar que o veneno me atinja, assim como os profetas naquela sopa, o profeta orou e saiu mal, e assim eu oro pela essa comida e vai sair o mal. E nós temos conselhos, nós temos direção. Homens de juízo finito não podem ver que, imitando esses homens, que um dia foram fiéis, que tantas vezes lhes abriram os tesouros da palavra de Deus, pregavam com sinceridade, pregavam com firmeza, convertiam corações, certamente hão de pôr em perigo a sua salvação, porque você vai olhar para eles. Vai olhar para eles e vai seguir o exemplo deles de relaxamento. E você vai pegar e vai seguir o caminho de perdição como eles estão seguindo, porque eles não querem se arrepender. Jesus é o único modelo, e muitos poderão seguir os consagrados que no princípio andavam, mas depois que relaxa, que a gente vê que está relaxando, não deve ser mais modelo, temos que pegar e desprezar. De joelhos perante o Senhor, nosso Deus, de coração humilde e dócil, como de uma criança,
Consultar como a criança fala: Senhor, o que devo fazer? Qual é o caminho, Senhor? Me mostra o caminho. Sonda o meu coração, me mostra, Senhor, aonde eu tenho que mudar, o que eu tenho, aonde está a minha falha. Eu quero me sacrificar, eu quero crucificar a minha vontade, o meu eu e mudar. Se quiser que o Senhor age nele e transforme. Por muito alto que qualquer pastor de doutorado, mestrado, qualquer altura que seja de conhecimento, tenha estado também no favor de Deus, se ele negligenciar, seguir a luz que ele conheceu, o caminho que ele conheceu, ele vai entrar em trevas e enganos satânicos, vai ser enganado e vai acreditar que não está enganado, que ele está certo, e levará outros para o mesmo caminho de perdição. Nenhum de nós jamais receberá o selo de Deus enquanto o nosso caráter tiver uma transgressão consciente sequer. Se eu estou consciente que é uma transgressão ao que Deus me pediu, que seja uma coisa mínima, eu estou seguindo um caminho de perdição, porque atrás de uma coisa pequena vai vir a grande. Cumpre-nos a remediar os defeitos de caráter, os defeitos dos pensamentos e dos sentimentos, que é o caráter. Purificar nossas mentes de toda contaminação. Na hora que a nossa mente começar a querer ceder para nós praticarmos algum ato que está fora dos conselhos de Deus, eu pegar e pedir o poder de Deus para tirar essa contaminação. Purificar de toda contaminação o templo da alma. Não colocar dentro desse corpo nada que nos contamine. Então a chuva serôdia cairá sobre nós. Então, depois que eu me consagrar, que eu for para a montanha, para as montanhas, e que eu tiver em contato com Deus, sendo dirigido por Deus, pela natureza, pela sua voz, nos exemplos que a natureza nos concede, como Salomão olhava para a formiga e falava: vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Depois que eu olhar para a natureza e eu começar a seguir as orientações de Deus, porque eu posso ser um vagabundo, ver as formigas trabalhando, carregando, e acho só bonitinho, e não tiro lições. Posso olhar a floresta com as flores e não começar a meditar o que passou na mente de Deus para fazer aquelas flores. Posso ver um leão que deixa as mulheres trabalharem, porque ele pega o mais forte, o mais pesado, e a mulher começa assim, vai descer porque ela tem as suas mãozinhas delicadas, e o marido é que tinha que fazer isso, que tinha que fazer aquilo, e bota o marido para fazer tudo. Nós vemos que o leão, ele protege a família, exemplos pela natureza, ele precisa ter o seu descanso. Nós vemos algumas famílias que a mulher escraviza o homem porque ele quer pegar e ser bondoso, ser carinhoso, mas ela só fica satisfeita se vê ele sendo martirizado nas coisas que ela tem obrigação de fazer. Ele tem que chegar em casa, tem que ficar arrumando casa, ele tem que ficar lavando louça, porque senão vem o gelo. Uma semana de cara feia, uma semana de jejum no amor. São exemplos que eu estou colocando, irmãos, que às vezes acontecem. Que Deus possa nos ajudar. Porque nenhum de nós jamais receberá o selo de Deus
enquanto o caráter tiver uma nódoa, os pensamentos e os sentimentos tiver uma nódoa sequer. Aqueles que querem viver a vida de Jesus, Ele vai dar poder. E a vida de Jesus não é penosa. O meu caminho não é penoso. Assim Deus fala. Ele vai dar força, vai dar poder. Aqui no Primeiros Escritos, nós vamos ter também uma característica dos enganados. Tinha um grupo que Ellen White viu de adventistas orando, clamando nos últimos dias. Uns procuravam sondar os seus corações para tirar as máculas, para viver em harmonia com todo o conselho de Deus. Outros relaxavam numa coisa, relaxavam noutra, porque Deus quer ver o coração, e antes ele pregava uma coisa e depois ele começa a ceder numa coisinha e começa a ceder em outra. Aí aqui em Primeiros Escritos, página 55, fala: guardai os vossos vestidos sem mancha. Será que é sem mancha grande? Ou sem mancha? Será que é uma coisinha pequena, mancha? Será que é um pingo de um suquinho de beterraba mancha? Sem um pingo de mancha. Esperai aqui, aonde eu te aconselho ficar, para receber a chuva serôdia. Não, mas tem que pregar, nós temos que pregar, nós temos que ir, a voz é ide, mas não está preparado, está todo em desconformidade. Está como aqueles que eu vou ler agora, que é triste a situação. 2 grupos. Um ora e fala: Senhor, sonda o meu coração, me mostra, eu quero te seguir, quero fazer tua vontade, eu quero tirar toda a mancha, toda pequena mancha, toda pequena coisa. Na extremidade inferior de suas vestes havia uma campainha e uma romã, uma campainha e uma romã. E os que levantaram com Jesus, seguindo ele pelo seu caminho, que o caminho do Senhor está no santuário, foram chamados para serem sacerdotes. Sacerdotes são filhos de Levi, e nós temos as orientações para os filhos de Levi, porque Deus iria purificar nos últimos dias, como fala em Malaquias, os filhos de Levi seriam purificados, iriam comprar o ouro refinado, como é aconselhado para os laodiceanos. Eles pediam: meu Pai, dai-nos o Espírito. E eles seguiam Jesus pela fé, o caminho de Jesus, que é o caminho dele, é no santuário, como fala em Salmos. Então Jesus apossava sobre eles, soprava sobre eles o seu Espírito, derramava sobre eles a chuva serôdia. Neste sopro havia luz, poder, muito amor, gozo e paz. Mas havia um outro grupo, que eram enganados por Satanás, dentro da igreja de Deus. E Ellen White volta os seus olhares para ver um grupo que estava ainda curvado perante o trono, orando, jejuando 40 madrugadas, fazendo 50 madrugadas, jejuando 3 dias.
Eles não sabiam que Jesus havia os deixado. Triste. Satanás parecia estar junto deles, porque eles viam Satanás no trono e acreditavam que era Jesus. E Satanás procurava conduzir como se fosse a obra de Deus. Isso está na página 56, meus irmãos, os primeiros escritos. E viu-os erguer os olhos para o trono e orar. E orava, mas quem estava ali enganando eles era Satanás. Pai, dai-me o teu espírito. Clamavam a mesma coisa que os outros. Clamavam da mesma maneira que os outros que acompanharam Jesus no seu santuário. Satanás inspirava-lhes e também dava influência para eles. Havia neles também luz. Havia com eles também muito poder. Só não havia com eles o amor genuíno. Não viviam o amor, os mandamentos de Deus, que é amor, a lei de Deus. Não tinham o espírito de 1 Coríntios 13, 4. Eles não eram sofredores. Eles não suportavam uns aos outros. Eles perseguiam os irmãos que eram mais humildes e que buscavam, assim, na simplicidade, ter a vida de Jesus. Eles também não tinham nem gozo e nem tinham paz, eram agitados. Não tinha gozo, não tinha prazer. Cada lugar que eles estavam incomodados. Lugar nenhum para eles trazia paz, porque eles tinham rejeitado os conselhos de coisinhas pequenas, e dali das coisinhas pequenas já estavam fazendo grandes, e já estavam sem controle de fazer o que Deus mandava, porque Deus já não estava mais com eles. O Espírito de Deus já não trabalhava mais nos seus subconscientes para ele ter a força e ter o poder para vencer. O objetivo de Satanás era mantê-los enganados e atrair de novo e enganar os filhos, os que olham para os seus exemplos, e continuar mantendo todos no engano. O objetivo de Satanás era mantê-los enganados e atrair de novo e enganar esses filhos de Deus. Que Deus possa nos ajudar, meus irmãos, e não venhamos nos enganar. Nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aqueles que renunciam suas vontades e seus gostos para seguir todo o conselho que o Senhor nos concede dos seus oráculos, para vivermos a vida de Jesus e sermos os que vão estar representando os 144 mil, que vão ter o nome de Deus, que na sua boca não se achou engano, não se achou mentira. Aqueles que Deus vai apontar para Satanás, vai falar, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, que é o espírito de profecia. Pode tirar a família deles, pode tirar os filhos, pode tirar tudo.
pode relacionar a montanha, pode relacionar o trator que ele dedicou para o Senhor, as habitações que ele levantou para os servos do Senhor. Pode tirar tudo. Ele não vai ceder. Ele não vai abrir mão. Ele vai manter-se fiel. E vai apontar, vai falar, esses são os que sofreram. Foram presos porque não quiseram pagar pensão. Porque Deus fala que se saiu de casa, tem que sofrer as consequências. Esses são os que perseveraram fazendo o que Deus manda. Não se intimidaram com pressão de juiz, nem de promotor. Eles seguiram a Cristo destemidamente. Esses são os que guardam os mandamentos de Deus e vivem os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Que nós venhamos nos empenhar para mantermos firme pelo poder de Deus, porque não é fácil. Não é fácil, mas pelo poder de Deus, Deus promete que nós seremos mais do que vencedores e viveremos com Ele. Que Deus possa nos ajudar, meus irmãos. Nós venhamos nos despertar. Nós queremos um despertamento do nosso povo. Queremos que nós mudemos, que todos nós mudemos os nossos conceitos e venhamos amar uns aos outros, desejar a salvação do nosso inimigo como desejamos a nossa. Que nós venhamos ter aquele amor genuíno, com aquele espírito que tudo sofre, tudo suporta, tudo crê. Não suspeita mal, que é relacionado em 1 Coríntios 13, a partir do versículo 4. Vamos ter esse espírito e vamos viver a lei do Senhor. E quem guarda os mandamentos de Deus e pratica os mandamentos de Deus, como fala em Salmos 119, 165, eles amam a lei do Senhor e eles têm muita paz, gozo. Que Deus possa nos ajudar a vencermos as provas e sermos mais do que vencedores. Que Deus possa nos dar um dia de reflexão sobre esta mensagem. É o meu desejo e a minha oração para todos os irmãos. Amém.